Alô, gente. Eu vou começar a resolver aqui a questão 2. A questão 2 pede para pegar o hexadecimal e transformar em assembly. Ou seja, o equivalente, saber qual é o equivalente da instrução que possui aquele hexadecimal. Ok. Temos observação, tá? Esse formato aqui, 0x antes, é um formato para representar que está em hexadecimal. Ok. Então, a gente vai pegar de cada número desse em hexa e transformar em binário. Temos que o 0 é 00, o 0 é 00, o 1 é 001, 000, 0100, o 8 é 000, o 2 é 0010 e o 0 é 00. Ok. Beleza. Agora, o que a gente tem como padrão? Temos como padrão que toda função possui essa estrutura, um opcode, ou seja, os primeiros 6 bits de cada instrução, por assim dizer, representa o opcode. Então, o opcode é o que vai nos caracterizar para saber saber qual é a função. É tipo R, tipo I ou tipo J. Então, primeiro, inicialmente, eu lembro o opcode. Então, os primeiros 6 bits desse código aqui é 0. É 0. Opa! Como é 0, a gente já sabe que é tipo R. Porque todo opcode do tipo R é 0. Se for diferente de 0, olhava qual era o representante. Se fosse tipo I ou tipo J. Olhando só o número que deu. Aí, como é 0, a gente já sabe que é tipo R. Só que para diferenciar a instrução de tipo R, tem um campo função, que é os últimos 6 bits. A gente olha os últimos 6 bits para saber qual é a instrução equivalente, representando. A gente olha aqui os 6 últimos bits, que é o do campo da função, e a gente tem em hexadecimal 2, 0. Lembrando que isso aqui tem hexadecimal. Ok. Com isso, a gente já pode começar a completar a nossa tabelinha no nosso formato. A gente sabe que é do tipo R. Sabemos que é tipo R. E a gente tem aqui que o opcode é 0. O campo função é 16. Agora vamos na tabela e procuramos 16 não, é 20, desculpa. E olhar uma instrução. A gente olhando aqui aí do tipo R, a gente tem que o 20 é o ADD. Então essa função que está sendo o hexadecimal representa o ADD, uma instrução do tipo ADD. Ok. A gente vai lá, pegamos o formato dele, deixamos aqui no canto. Já temos esse formato. Então vai entrar para facilitar. Beleza, temos esse formato. Agora a gente tem que descobrir quais são os registradores RS, RT e RD. Ok, a gente vai pegar aqui, já utilizamos 6 bits. Esses 6 bits, vai faltar só esses no meio. Então vamos dividir em 5 em 5. Já que o RS é 5 bits, o RT é 5 bits, o RD é 5 bits e o deslocamento são 5 bits. Então a gente vai ter 5 bits aqui, 5 bits aqui, 5 bits aqui e 5 bits aqui. Agora vamos ver a representação deles em decimal. Não trabalhamos mais com hexadecimal nesse caso. A representação desse daqui é o 0. A representação desse daqui é o 16. A representação desse daqui é o 9. Ok? Então a gente já tem essas informações. Porque esses números aí vão definir qual é o registrador que ele está utilizado. 16. Esse aqui é o 0.
mas não tem nada que é o deslocamento, certo? Aí para confirmar, a gente vê aqui que o ADD não tem um campo de deslocamento. Com isso, a gente não precisa ter valor nele. 16, 9 e o 0. Ok. O que a gente tem? A gente tem que o RS, agora, ele é o registrador S0. A gente tem que o RT, o registrador dele, é o S16. E a gente tem que o RD, o registrador dele, o equivalente, é o 0, é o 9. O shine é 0 e nem aparece no formato da instrução, então a gente pode ignorar ela. Ok. Aí a gente vem e olhamos lá na tabela os equivalentes de cada um deles. Vou deixar aqui no canto. Isso aqui deve ser melhor. Ok. Beleza. Quando a gente olha aqui, a gente sabe que tem aqui o registrador 0 é o próprio 0. Então, esse valor aqui é o 0. Agora, aqui é o 16. A gente olhar aqui, o 16 é o S0. Então, temos S0 aqui. Aí, agora a gente vem aqui, que é o 9. O registrador 9, temos que o 8 é o T0. Então, o 9 será o T1. Agora, a gente pega, volta para a solução. Já temos, sabemos cada um quais são os registradores que estão sendo utilizados. Então, o que a gente tem? Temos que uma função tipo R, que no caso é ADD. Quem é o RT? O RD. O RD, a gente viu aqui, que é o T1. Agora, a gente tem que o RS é o registrador 0. O RT é o registrador S0. Então, essa será a nossa instrução. Acabamos de converter o assembly para a instrução. Aí eu vou aqui olhar no simulador, criar um novo aqui, copiei a nossa instrução para confirmar a resposta. Toda vez que a gente for compilar, tem que ter salvo ela em algum lugar. Eu vou ter uma pasta aqui. Essa aqui é a letra questão 2, certo? Então eu vou deixar primeiro aqui. Vou clicar aqui para compilar. A gente vê aqui o nosso seguinte resultado. O code, a representação dele em hexadecimal. Quando a gente vai analisar, esse code aqui é exatamente igual ao valor dado. Então, a nossa codificação está correta.